Agora, o que eleva também a autoestima, a gente sabe, uma bela maquiagem. Ah, eu adoro. Só que a maquiagem, ela é uma soma, né? Da gente entender um pouco das cores, das texturas, ter uma delicadeza na aplicação dos produtos, mas saber utilizar os pincéis, as esponjas, é o que vai fazer diferença no nosso acabamento. E essa é a aula de hoje com Lia Amorim. Bem-vinda! Muito obrigada! Ela que está nas redes sociais há muito tempo, produzindo um conteúdo maravilhoso, né, nessa área, ensinando, embelezando, como você gosta de dizer, não é verdade? E hoje está aqui para dar uma aula... Aqui, ó, na lousa mesmo, dos pincéis Já e trouxemos esponjas. aqui até 2 rostinhos, porque eu vou ensinar vocês e já vou aplicando também. Combinado. Então vamos falar um pouquinho sobre pincéis, né? A gente tem muitos ali, quando você vai numa loja pra comprar, você vê aquela multidão de pincel e fala, qual pincel eu compro? Primeiro eu vou falar pra vocês o que vocês precisam perceber nos pincéis. Existem pincéis de aplicação e pincéis que você vai esfumar. Então, um eu vou depositar o produto e o outro eu vou esfumar para ficar aquela pele. Só que um pincel, graças a Deus, eu já tenho uma tecnologia de fazer as duas coisas. Ah, é? Que bom. O que a gente tem que pensar na hora da gente comprar um pincelzinho? Que o tamanho dele vai influenciar. Então, eu vou pegar 2 pincéis aqui, ó, bem parecidinhos. Tá vendo que um é bem grande, Cá? Sim. Um bem grande e o outro bem menorzinho. Tá. Se eu aplicar nos meus olhos um pincel deste tamanho, a sombra vai dar uma carimbada. Pegar o rosto inteiro. Então, o que eu vou usar? Quanto maior o pincel, eu vou usar no meu rosto todo. Quanto menor, eu vou usar em áreas específicas. Por exemplo, esses 2 são pincéis de aplicação de pó. Só que esse aqui, ó, ele vai pra onde? Pra embaixo das áreas dos olhos, ó. Quando eu quero aplicar o meu pó aqui, ó, embaixo da área dos olhos. Certo. O que a gente tem que pensar no pincel também? O formato dele. Tá vendo que esse é arredondadinho? Se ele é arredondado, ele vai deixar algo mais uniforme. Agora, se a gente pega, por exemplo, esse aqui, ó, que é um pincel chanfrado. Tá vendo que ele é meio em diagonal? Sim. Então, se ele faz assim, qual a parte do meu rosto que eu sinto que é mais diagonal? Aqui. Então, você vai olhar pro pincel e vai ver. Ah, é meio diagonal? Onde o meu rosto tem diagonal? Então, eu vou utilizar. Então, isso é uma dica para nunca mais esquecer na hora de você comprar. Inclusive, os pincéisinhos mais abaloados, assim, mais arredondadinhos, você vai usar para todas as extremidades que são mais redondinhas. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem um ossinho, ó. Se vocês colocarem a mão aqui, ó, em casa, vocês vão sentir esse ossinho aqui, ó, que é onde geralmente a gente aplica iluminador. Sabe esse ossinho aqui? Se a gente usa um pincel chanfrado aqui, ó, nesse que é mais arredondadinho, vai ficar muito marcado. Então a gente precisa usar como? Um pincelzinho mais arredondado, tá? Então vamos começar na prática. Mais pontudinho, mas assim, arredondadinho, sem ser tão chanfrado, porque ele vai direto. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção também é quais são os locais que a gente vai aplicar. Então, por exemplo, um pincelzinho de sombra, vamos pegar aqui um pincel de sombra. Vou pegar esses 2 modelos para mostrar para vocês. Esse também é de sombra? Esse é, mas você vai entender. Tá bom. Nós temos nos nossos olhos 2 tipos de pálpebra, tá? Vamos aqui pro desenho? Vamos. Ó, a gente tem a pálpebra inferior, que é essa aqui embaixo, ó, bem embaixo, que é essa que contorna os nossos olhos. E a pálpebra superior. Se eu venho, sabe esse esfumadinho que a gente faz, que geralmente a gente abre o olhar aqui embaixo dos nossos olhos? Se eu venho com um pincel desse tamanho aqui, o que eu vou fazer? Deixar muito grosso. Então, ó, ele vai pegar totalmente essa área. Então, se eu quero esfumar aqui embaixo dos meus olhos, eu vou usar um pincel menorzinho, que é do tamanho da área dos olhos. Então, sempre a gente vai ver essa parte do tamanho. Como, por exemplo, antes de eu começar ali, vou mostrar 2 opções de pincel de esfumar. Esses 2, ó, vou continuar com aquele. Esse aqui é um pincelzinho um pouquinho menor e esse é um pouquinho maior, certo? Se eu tenho um olho muito pequeno e eu vou esfumar com um desse aqui, vai pegar o meu olho inteiro. Vai pegar o olho inteiro. Então, eu preciso usar um pincel um pouquinho menor se o meu olho é menor. Se o meu olho é maior, eu posso usar. Mas tem uma dica. Ai, Li, mas eu já tenho pincel e agora não vai dar pra eu usar mais. Sabe o que você pode fazer? Você levanta o seu queixo e levanta a sua sobrancelha. Aqui você já vai dar um espaço alto de pálpebra. Então, quando você for se maquiar, eu sempre falo para as minhas alunas de automaquiagem, coloca o espelho embaixo, levanta o seu queixo que você vai enxergar sua pálpebra
maior. Aí eu consigo encaixar o meu pincel para não vazar até a sobrancelha. Maravilhoso. Outra dica que é muito importante a gente entender: pincéis de aplicação e pincéis de esfumar. Certo. Quando eu for comprar, como que eu vou saber um pincel de aplicação? Ele geralmente tem a cerda mais durinha e juntinho, ó. Põe a mão nesse aqui, ó. Sim, sim, é língua de gato. Língua de gato, exatamente. E esse aqui já, ó, deixa eu pegar um outro de base. Vamos falar 2 exemplos de pincéis de base, tá? Esse aqui, ó, ele já tem uma cerda mais macia. Ah, sim. Se eu aplico a base somente com esse aqui, ó, o que vai acontecer? Deixa eu até pegar um pouquinho de base aqui. Ó, vou pôr num papelzinho aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês. Se eu aplicar a base com esse pincel, vamos pensar, comecei a minha maquiagem, primeiro eu já apliquei o meu hidratante, que eu vou usar minhas mãos. Verdade. Meu filtro solar sem cor, com as mãos também consigo usar. Já o com cor, a gente precisa usar um pincelzinho de base também, ou uma esponjinha. Se eu aplico a minha base aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela marcada, tá vendo resquícios aqui, ó? Agora, se eu já venho com esse pincel e aplico assim, ó como já fica mais esfumadinho, tá vendo? Ah, entendi. Só pra vocês entenderem. Então, o que eu indico hoje em dia a gente utilizar, não ser profissionais, né? Os meus alunos profissionais eu falo que a gente, mais fácil a gente aplicar com esse que a gente vem com a esponjinha. Mas pra uso próprio, a gente vai usar um pincel que esfuma um pouquinho melhor pra base, pra economizar tempo, né? Que hoje em dia... Que tem as cerdas, tem um nome essas cerdas. As cerdas mais macias, né? As cerdas macias, elas vão ser um pincel que já vai esfumar também. As mais juntinhas, elas vão aplicar. Tem as cerdas sintéticas e as naturais. Fiber, Dual Fiber. Eu não trouxe o Dual Fiber, ele na verdade... Não existe Dual Fiber. Existe. A gente utilizava ele também antes de vir as esponjinhas, não o Dual Fiber. É tipo esse, mas eu acho que eu não trouxe ele, porque a gente não utiliza tanto mais, porque ainda fica um pouco marcado. Aí que entra a tal da esponjinha, que veio pra salvar a vida da mulherada pra se maquiar. Veio mesmo, eu aprendi a usar esse negócio, é muito bom. É maravilhoso. Nossa, é uma libertação. É libertador. Ó, a esponjinha, como que a gente precisa utilizar? Sempre úmida, por quê? Primeiro produto que a gente vai aplicar na esponjinha é o quê? A base. Se eu não umedeço a minha esponjinha, o líquido, pensa num solo seco, um terreno seco, jogou água, ele incha. Se eu não utilizo a minha base na esponjinha, se eu não utilizo a base... a esponjinha molhada, o que vai acontecer? A base, ela vai sugar. A esponja vai sugar totalmente a base. E aí a gente ainda acaba perdendo produto. Total. E é caro, né? Não, e a maioria... Gente, eu vejo cada necessaire. Gente, também tem que higienizar as esponjinhas, viu? Verdade, Porque, olha, você aí de casa tá usando esponjinha de 2017. Acho que nem tinha. Mas, ó... super simples para higienizar pincéis e esponjinhas, detergente e água morna. Acabou. Sai que é uma beleza. Cuidado para não apertar. Às vezes eu peço para alguém, ó, e enfia a unha e aí ela rasga, tá? Então você vai apertando assim e vai limpar a sua esponjinha. Tá bom. Quando a gente aplica, ó, aqui eu fiz com um pincelzinho de aplicação, aqui um de esfumar e aplicar de base, que é este aqui, ó. Ó como ele é macio. Se você der uma olhadinha aqui, ó, você vai ver. Então, o pincel ideal pra gente utilizar a base é esse pincelzinho, que ele é fofinho, mas ele tem bastante cerdas, tá? Porque a base também a gente não precisa de um pincel tão pequenininho pra pegar todo o rosto. Só que muito mais fácil hoje em dia aplicar esponjinha, né? Então, onde você vai pegar? Sua esponjinha, molhou ela, colocou bastante produtinho nela, né? Tira assim, pode tirar o excessinho e vem no rosto, ó, dando batidinhas em todo o rosto. Aqui a gente tá no papel, né? A gente tá demonstrando só pra vocês verem como é legal. E a esponjinha, ela é imprescindível. Pra que ela vai servir? Pra duas coisas. Tanto pra esfumar, tá? A nossa pele, a gente vai deixar ela bem esfumadinha, quanto pra aplicar. Ó, já apliquei aqui a minha base com a esponjinha. E eu vou dar o quê? Batidinhas na pele até ficar uniforme. Se eu aplico só com um pincelzinho assim, ele vai deixar marcado. Então eu preciso de uma esponjinha pra dar batidinhas e a gente não fica com a nossa base marcada. Agora eu vou remover esse aqui. Tem um monte. Super legal. Acho que eu vou deixar. Posso deixar aqui em cima, né? Quer colocar no cantinho? Aqui? Vamos esconderijo secreto aqui, pronto. Ótimo. Pronto, então agora a gente vai pra segunda parte. Apliquei ali a minha base. Agora o que eu preciso aplicar? O meu contorno. Como que o pincel de contorno deve ser? Como aquele de base, um pincel que ele tem bastante cerdas,
Ó, vou colocar aqui, ó, bastante cerdas, mas é um pincel fofinho. Então, esse é um formatinho de pincel de contorno, ó. Ah, entendi. Ele tem que ser um pouquinho chanfradinho e um pouquinho mais durinho. Mais durinho. Eu poderia usar ele um pouquinho mais arredondado, só que o importante, ó, põe a mãozinha, ó. Tá vendo que ele é macio? Macio. Ele é macio, então o segredo é ser macio o pincel. Ó, vou colocar os dois aqui pra você ver. Ele só tem esse chanfradinho, mas por quê? Lembra que eu falei que é mais fácil pra gente contornar? Então eu venho aqui com o meu produtinho, meu contorno. Um blush. Ai, que blush top. Maravilhoso. Ó, venho aqui com o meu contorno. Entendi. E eu aplico aqui. Esse pincelzinho já tem as cerdas macias, então o que ele vai fazer? Ele já vai esfumar. Ah lá, vai esfumar. Ó, e onde é o local certinho pra passar o contorno? Vamos lá. Você vai dividir o seu rosto, você vai se olhar no espelho e dividir em 3 partes. Tá. A parte que você olhar das 3 que salta um pouquinho mais, ali a gente vê o contorno. Eu achei essa técnica que eu do nada me veio assim à mente, Deus falou, ó. Então vamos lá. Assim. Então ó, vai vamos dividir no meu rosto. Em 3 partes o rosto da cá. Agora você já tá contornada, né? Seu rosto é perfeito. Olha que linda. A gente dividindo em 3 partes. Olha aqui pra mim. Vocês conseguem dividir 1, 2, 3. Essa parte da cá aqui, ó, deixa eu ver, ela salta menos. Então, se eu passo o contorno aqui, vai entrar mais, porque o contorno, ele é como se fosse uma ilusão de ótica. Sim. Né? Só pra tirar. Então, é exatamente aqui onde o Serginho colocou. Porque se eu aplico na parte menor, eu vou afundar mais. Entendi. Então, eu tenho que aplicar nas partes maiorzinhas do meu rosto. Igual o meu. O meu rosto é meio quadrado, ó, tá vendo? Não sei, ele é meio retangular. A gente consegue até ver isso. Eu aplico o meu contorno pra dar essa impressão de... Mas o meu rosto, ele já é meio quadradinho assim, né? O meu marido até brinca comigo. Mas, por isso... Lia, é verdade, porque, por exemplo, aqui meu é mais afundado por causa da corrida, você sabe? Sim, é maravilhoso, eu quero seu rosto... Não, é porque, na verdade, corredores têm essa parte afundada, que é uma das... Jura? Enfim... Que elegante! Aqui é uma... Não, muito, porque deixa o rosto... elegante? Parece que você Tem fez gente que odeia e quer preencher, juro por Deus. É a mesma história do bumbum da lateral. Quando perde gordura nessa lateral, que o bumbum nessa lateral ele fica afundado. Sabia. Aqui também. Não, e eu vou começar a correr agora, então eu já sei que daqui a um tempo eu vou estar ainda... Vamos juntas. Entendeu? Mas então, gente, vejam como é o de você. Mas é legal vocês verem no rosto de vocês, então o lugar que tiver um pouquinho maior, você consegue fazer aquele contorninho. Perfeito. Mas não sabia que era por isso, Cássia. Porque essa gordura é uma das primeiras que vai embora, assim, com intensidade de corrida. Maravilhoso. Podemos trazer essa pauta. Para uma próxima. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então a gente aplicou. Qual é o pincelzinho ideal? Esse que ele é com bastante cerdinhas. Tá. E ele esfuma também. Agora, sombrinha. Sombrinha, vamos pra sombra. Mas vamos finalizar só o blush pra eu ensinar as meninas? Tá, pra ficar bonito. O que a gente precisa utilizar de pincelzinho de blush? Pode ser um chanfradinho? Pode também, porque lembra que eu ensinei aquelas 3 técnicas de blush? Sim. O C, o Sun, que vem aqui em cima, e um aqui que é um pouquinho mais elegante, que é só igual você passou assim, ó, só chateazinho. Aqui, ó, bem aqui. Então, se você for passar aqui, ó, você consegue utilizar bem aqui em cima. Vamos pegar um pouquinho de produtinho? Aí. Ó, vou pegar aqui, vou pegar um pouquinho mais intenso para vocês conseguirem enxergar. Então, eu venho aqui e eu aplico o meu blushzinho. Dependendo do formato. Li, como eu sei qual que é o blush perfeito pra mim? Espelho. Passei, tô me sentindo mais linda. Tá correto. Deu certo. Deu certo, Passei. exatamente isso. Por isso que não gostei. Não gostei. Não mais. Já sei que não vou usar assim, ó. Tem gente que gosta de aplicar aqui, ó, no meinho do nariz e um pouquinho aqui também. Então, ó, esse é o blush tipo Sun. Aqui a gente faz um blush C, que puxa aqui, você vê que tá usando agora aqui, ó. Esse blushzinho aqui. Fica, rejuvenesce, né? Super, que ó, ele dá uma subidinha. Olha que lindo. E o pincelzinho que a gente vai usar sempre tem que ser ou chanfradinho ou mais arredondado por causa da região. E lembrando que eu não posso usar um pincel grande. Por quê? Se eu fosse usar um grande, eu preciso segurar com o meu dedo. Pra ele não invadir que ele venha, tudo, senão né? ele vai invadir toda a nossa região do rosto, tá? Tem Isso é perguntinha legal? na tela. Ah, tá. Antes do próximo passo. Perfeito. Vamos colocar, olha lá.
Ellen, obrigada, um beijo. Como usar o pincel, língua de gato? E o que é melhor para o blush, esponja ou pincel? Perfeito. Bom, como usar o pincel língua de gato é aquilo que eu falei. Eu acho que ele é só para aplicação. Então você vai pegar o seu língua de gato, vai aplicar a sua base e vem, aplica no rosto todo, mas é necessário uma esponjinha, porque ele não espuma. Tá. Então preciso passar a esponjinha por cima para deixar aquele rostinho uniforme. Tá. Já a outra pergunta que foi sobre o blush. o blush. Qual é esponjinha ou pincel, né? O blush, se a gente pensa em blush cremoso, a gente pode estar aplicando com a esponjinha, tá? Hoje em dia tá super em alta a gente usar um blushzinho cremosinho, então a gente pode aplicar com a esponjinha, mas eu gosto, que eu acho que fica mais bonito a gente aplicar com um pincel, né? Sim. Você pode testar. Geralmente, pó, se você passa o blush com a esponjinha molhada no pó, acho que não fica tão... Não dá acabamento, né? Fica meio carimbo Eu acho que assim, também. talvez vai tirar um pouco a intensidade. Quem Entendi. gosta de blush... Né, se o blush é igual eu adoro, a gente brinca, né, aquele blush forte, eu gosto. Mas tem gente que gosta de algo mais naturalzinho. Se você quer mais natural, pode aplicar com a esponjinha. Como você achar melhor. Só é importante você tomar cuidado o lugar, porque a esponjinha é grande. É grande. Então, se eu passo o blush na esponjinha inteira aqui, ó, e venho, eu vou carimbar o meu rosto inteiro. Não, então... essa primeira aula que você deu do olhar pro pincel e pensar tamanho, no rosto, nas nossas, né? Nas partes do rosto, isso é fantástico, isso ajuda muito. Você vai pra frente do espelho lá na loja, pega, calma, isso aqui é desse tamanho, isso aqui é desse, né? E escolhe, nossa, maravilhoso. é perfeito. É isso aí. Vamos agora, então, a gente já pensou aqui no nosso rosto, que a gente poderia aplicar aqui um iluminadorzinho. Claro que não vai aparecer, né? Porque o iluminador aqui vai dar um ele brilhinho. tem partícula de brilho, mas tem que ser com um pincelzinho menor pela região, ó. E sempre abaloadinho, assim, mais redondadinho, pequenininho. E lembrando, ser pincel de esfumar. Qual que é o pincel de esfumar? Esse que eu tenho, ó, que ele é maleável. O pincel de aplicar, ele não é maleável, ó, ele é mais durinho, ó. Isso aqui só aplica, esse aqui esfuma. Esse esfuma, entendi. E já o da base... Sempre mais durinho aplica e esfuma. E mais molinho esfuma, exatamente. Tá então, onde eu vou aplicar? Venho aqui com o meu pincelzinho, sempre, ó, tiro o excesso na hora que você for passar. E aplico aqui no cantinho, o meu, aqui bem exatamente nesse ossinho que a gente passou. Vamos para os olhos agora? Vamos. Olhos. Onde a gente vai aplicar e quais são os pincéis? Vamos pensar sobre aquilo que eu falei do olho pequeno? Vamos. Então, ó, eu vou utilizar aqui um pincelzinho menor pra fazer o olhinho dela aqui embaixo, ó. Então, eu venho aqui e eu venho aqui, ó. Eu quero dar uma esfumadinha embaixo. Aí é ó, chique, que lindo. né? Ai, eu amo isso. Ai, acho chique. Muito. Acho chiquíssimo. Muito. Já um pincelzinho lápis, que é esse um pouquinho menorzinho aqui pra aplicar. Tá. Para eu aplicar a sombra no lado interno dos olhos, vamos pensar assim, eu preciso de um pincelzinho que seja daquele dois tipos, mais maleável e menor também, ó, quer ver, ó? Vamos pegar este pincelzinho aqui, ó. Tá. Ele vem aqui, só a pontinha dele dentro da parte dos olhos. Vamos pegar uma sombrinha aqui, ó, pra mostrar? Vamos. Aqui, ó, com o olhinho fechado. Ó. Então ele vem aqui, ó. Só nessa partezinha aqui na pálpebra interna. Lembrando que ele não é tão abaloadinho. Então, o que acontece? Ele não vai ter esse efeito de esfumar. Então, para esfumar, o pincel tem que ser mais molinho. Exatamente. Aí vai lá. E aí, vamos lá. Agora eu vou ensinar vocês a esfumarem, ó. Tem um ossinho que a gente tem aqui, ó, na nossa pálpebra, que divide a pálpebra móvel, que é essa que abre e fecha, desse ossinho aqui, que é onde vai chegando na sobrancelha. Eu indico sempre não chegar tão perto, então você vem com um pincelzinho, ó, e vem com... Você pode ir de movimentos arredondadinhos, ou você pode vai e vem, só que o importante é estar bem esfumadinho. E olha que lindo que já fica, com o olho abertinho. E é repetição ali. Exatamente. E aí, lembrando sempre, começa pelo olho mais difícil. Então, às vezes, você tem mais facilidade de maquiar o olho direito, vai pro esquerdo, que aí copiar do outro vai ser mais fácil. Menina, nunca tinha pensado nisso. Tem um olho que é mais difícil mesmo. Não tem a mão, o meu é o esse, é o direito. E aí o mais legal é, você aplica a mesma quantidade de produtinho de um lado, você aplica do outro. Nossa, olha ali, gente, é maravilhosa. Nunca então tinha a gente tem que olhar até também isso pra ver se um olho tá igual. Então você pode contar, eu falo a regra do 3 nos olhos. A sombra 1, então vou pôr 1,
também, a mais clara. A sombra 2, eu vou pôr a mesma quantidade. A 3, a mesma quantidade, pra eu saber se um olho tá bem simétrico com o outro. Maravilhoso. Tem mais perguntinha? Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Que aula, né? Gostaram? Cláudia, obrigada. Um beijo. Como aplicar sombra em pálpebra caída? Perfeito, meu amor. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o restante da sua pálpebra. Uma dica maravilhosa para pálpebra caída. Nós precisamos usar essa partezinha da pálpebra que tá aberta. Então, você vai olhar o seu olho aberto e você vai maquiar com ele aberto, porque aí você pode subir um pouquinho mais a sombra para ela aparecer. Porque muitas vezes as pessoas falam que a pálpebra é caída, mas é porque a gente precisa ver se eu tenho um pouquinho mais de espaço. Então sobe um pouquinho mais ela. E uma dica, não usar sombras shimmers, que a gente fala que são sombras iluminadoras. Porque ela mostra um pouquinho o vinco. Então pega uma sombrinha mais mate, que eu tenho certeza que vai ficar perfeito. Aquele marronzinho maravilhoso. Marronzinho é maravilhoso. E pode passar, porque vale muito a pena. Vocês não têm noção o quanto maquiagem deixa a gente mais bonita. Vou colocar mais uma, tá? Por favor. Na tela. Obrigada, Tati. Beijo. Quais são os pincéis obrigatórios de se ter para o dia a dia? Perfeito. Vamos deixar esse pro final? Então vamos pra gente finalizar. Vamos finalizar, que aí a gente fecha com os pincéis, Ótimo. Tati. Vamos lá agora para uma... Vocês viram que eu usei poucos pincéis? A gente não precisa ter um monte, mas específico. 2 últimos pincéis que você precisa ter no seu kit. O de sobrancelhas. Ah, com certeza. Não. Pentear a sobrancelha é top, eu tenho gente, toque. Vocês não têm noção. Muda isso, tudo. O que faz molhar. Eu sou viciada. Não. Vamos colocar aqui pro pessoal ver. Ó, dá uma olhadinha. É uma escovinha. É escova. Tá? E do outro lado a gente tem um pincelzinho chanfrado, que aqui você já vai poder fazer o delineado nos seus olhos. Então, aqui no caso ela já tá delineadinha, né? Mas você vai poder usar para delineador e também para preencher alguma falhinha de sobrancelha que você precisa. Lembrando sempre, respeitando o formato natural. Comecinho um pouquinho mais claro, final um pouquinho mais preenchido, sem fazer contorno. A gente vai só aplicar dentro do pelo, tá? Para ficar mais naturalzinho. Arrasou. Vamos pra boquinha? Vamos. E os últimos pincéis que a gente vai utilizar, o de pó do rosto todo e o menorzinho só para a região de baixo dos olhos. E pra boca, eu gosto de aplicar vamos aplicar esse aqui, ó, pra gente fazer um contorno. Geralmente, se o batom é seu, pras minhas alunas profissionalizantes, jamais a gente pode usar o mesmo batom que usou em uma pessoa na outra, mas pra você de automaquiagem, você pode usar o seu batom aí tranquila. Então, é seu, pode ir direto na sua boca. Não é seu, você vai pegar um pincelzinho, que tem que ser um pincelzinho com a ponta um pouco mais fininha, ó. Tá vendo? Ah, é esse, pra desenhar. Pra quê? Exatamente. O que a gente vai fazer, ó? Vou desenhar a boca da minha cliente aqui, ó. E eu vou deixar ela perfeita. E você sabe que uma coisa que eu amo fazer, Kai? Eu acho que eu já ensinei. A gente vem aqui, ó. Vamos fazer aqui, eu não queria tirar esse. A gente vem com um pouquinho de contorninho pra fora, né? Aqui, ó. Esfumadinho, só pra dar uma impressão de pump. Ai, chique! Um mlzinho a mais. Um mlzinho! Natural e você não precisou colocar. Então adoro! Isso é super... Então vocês e mais barato também. Um pouquinho mais, né? Pra gente... E outras vezes tem gente que tem medo, né? A pessoa certa fica linda. Mas se você não quer, a gente utiliza a maquiagem pra isso, né? Arrasou! Vamos fechar com os pincéis, então. Quantos? Tá, pelo menos. Perfeito. Vamos lá montar um kitzinho desde o começo. Pincel de aplicação, ou esponjinha, ou base, tá? Com esse aqui você pode fazer contorno já também, porque se você fizer o contorno, você só limpar ele pra usar de novo. Gente, pincel precisa higienizar. Precisa. Às vezes você fica cheia de manchinha no rosto, ou às vezes cheia de espinhazinha. Pode ser pincel mal sujo, porque junta bactéria, Vamos fazer uma coisa? Eu tive uma ideia. Você grava e faz em collab com Você Bonita para as nossas redes sociais, como é que higieniza os nossos pincéis. Perfeito. Fechou? Fechou, Gláucia? Então depois ali vai produzir, estará nas redes sociais dela e do Você Bonita. Fechou. Aí, ó, então base, a gente vai utilizar esse. Corretivo, a mesma coisa, ó, esponjinha. Eu amo corretivo com esponjinha. Vamos lá, e eu preciso do quê? De um pincel para contorno e blush. Eu posso utilizar esse mesmo, depois eu vou pôr ali na frente só para vocês verem. Contorno e blush, olhos, vou utilizar um para esfumar maior e um menor. Então eu posso utilizar boca. E, olha, gente, um kit básico. É isso aqui. É isso. De boca e os de olhos pra parte de baixo. Olha, super prático. Fechou. Maravilhoso. Um kitzinho pequeno, aí você pode acrescentar um aqui, um de iluminador também. Aí, fechou. Fechou. E eu tive mais uma ideia.
Segura esses aqui pra mim, cá. Você ensinando a higienizar, a gente vai deixar lá no Reels, que daí, claro, a gente segue o passo a passo com o vídeo. Ó. Mas pra gente não esquecer nunca mais pra que serve cada um, a gente vai fotografar. Ótimo! Escrever do ladinho, vamos deixar nos stories pra vocês. Combinado? Perfeito, Fechou? perfeito. Aí fica, aí você dá um print, guarda aí que você vai ter sempre. Nunca mais, já certo? salva aquele post também, né? Boa ideia, Glaucia. Pode ser nos stories? Ó, então os pincéisinhos estão aqui, ó. Vou até deixar eles aqui, ó, pra depois vocês... E a galera dá um poder print. tirar um print. Mas essa sua aula é maravilhosa. Então parabéns. é isso. Tamanho, você já vê a região do rosto. Arrasou. Amor. Lia Amorim é especialista em embelezamento. Vocês viram? Que aula! E tudo isso tá lá nas redes sociais dela, no @Li Amorim Academy. Aí é muito chique, porque ela dá aula mesmo, ela tem a plataforma dela, tudo bonitinho. E no Instagram também tem o @Li Amorim. O Li, gente, é LY, tá? @Li, LY, Amorim, tudo junto. Você encontra o trabalho dela, que é espetacular. Obrigada sempre, viu?